Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como aumentar a produtividade de você, dono de supermercado. E a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, já que o especialista em produtividade é o Jamberli e não eu. E o Jamberli tá aqui com a gente hoje de novo. Jamberli, a entrevista agora vai ser pra você, papai. Então vamos lá, Jamberli. O que a pessoa precisa fazer para ser mais produtiva de verdade? Dono de supermercado, ele se acha improdutivo. O que ele precisa fazer para ser mais produtivo? Obrigado, Leandro. É uma honra ser entrevistado por você. Quando a gente fala em produtividade, normalmente a maior qualidade, digamos assim, que eu noto que a gente tem que ter para aumentar nossa produtividade é o que eu chamo de ser disciplinado. Você ter disciplina para estabelecer rotinas, hábitos, situações em que você produza mais, né? E aí eu vou começar. Como ser mais produtivo? O dono de supermercado, né? Ao longo do dia, você tem diversos que a gente chama de ladrões de tempo, né? E aí você tem que começar a identificar Quais são os ladrões quais de tempo? são os seus ladrões de tempo. Então, por exemplo, na minha experiência própria, eu era muito interrompido, né? Então, por exemplo, o meu gerente vinha falar comigo para resolver um problema que ele deveria resolver. O meu encarregado de estoque, ele vinha perguntar coisas para mim, a menina do financeiro vinha perguntar coisas, o pessoal do comercial, ou seja, tipo, se eu ficasse na minha sala, sei lá, 30 em 30, 40 em 40 segundos eu era interrompido. E isso, né, é um ladrão de tempo. Porque isso também já é provado, né, que dependendo da atividade que você estiver fazendo, toda vez que você perde o foco, você vai levar de 3 a 7 minutos para voltar a ter aquele mesmo nível de concentração, né, no que você estava fazendo. Eu estou tirando um pedido de compra, alguém me interrompeu, eu vou levar de 3 a 7 minutos a poder me concentrar 100% de novo naquele pedido de compras. Eu estou vendo a folha de pagamento do pessoal. Se alguém me chamar na aula, Leandro, tal, por mais que você se concentre rápido, você vai levar de 3 a 7 minutos para ter aquele nível de atenção Que você estava que você antes. estava antes, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou para o dono de mercado é ele estabelecer limites. De cara. Sim, de cara, ele tem que estabelecer limite. Ele chegou na loja, ele sabe que ele tem que, olha, hoje eu só vou parar quando eu resolver o problema de trocar meu domicílio bancário, que eu troquei de banco e o dinheiro está preso em um pedaço em um banco. Então, o que você tem que chegar e falar para a equipe? A equipe, a menos que, né, lógico que a gente não deseja isso, a menos que a loja esteja pegando fogo, eu não quero ser interrompido. Eu não quero ser interrompido. E aí você vai, às vezes eu já fiz isso até sem ter o que fazer. Mas só para eu fazer o quê? Educar a minha equipe. Eu falo, olha só, eu preciso de 1 hora aqui sem ser interrompido. E aí, o que começou a acontecer? A minha equipe começou a resolver problemas, E, cara, isso né? é muito básico. E as pessoas não têm noção do processo de disciplina e como isso é importante, né? Eu aproveitei aqui para trazer um pouco de ciência, né? As pessoas acham que não entendem que todas as coisas que você está falando é baseado, inclusive, em ciência, né? Tem aqui, ó, a disciplina está fortemente associada ao funcionamento do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento, tomada de decisão e controle de impulso. Então, os estudos da neurociência indicam que a repetição de hábitos disciplinares fortalecem conexões neurais nessa região, tornando a autodisciplina mais natural e automática com o tempo. Por isso que o exemplo prático é o que você falou, você tem que criar rotina, seguir fortalece conexão cerebral, tornando a disciplina um comportamento mais habitual. Então, eu vejo que as pessoas, acho que a maior parte das pessoas tem problema de disciplina pra caramba. Elas não conseguem fazer. E assim, negócio de supermercado é um negócio de rotina, né, já? Sim, sim. O cara tem que aprender a lidar bem com rotina diária todos os dias. Porque senão ele não consegue manter. E ao mesmo tempo, o supermercado, a gente já falou isso até em diversos podcasts que a gente já compartilhou aqui, o dono do supermercado, a maioria, né, a grande maioria, tem uma característica que ela é boa no início, é razoável no médio prazo e é péssima no longo prazo, que é o dono do mercado, ele não quer sair da linha de frente. É Ele isso. quer estar ali no, né, como você explica muito bem, né? E a maioria dos empresários já viu em algum evento que participou. Você tem um nível operacional, tático e estratégico. O dono do mercado ele tem que estar lá no nível estratégico. E ele insiste em ficar
oscilando entre operação e tática, operação e tática, operação e tática. Então ele não delega autoridade aos seus líderes e ele quer cobrar. Existe um termo eu acredito que eu não tenha a tradução ainda para o português, mas que está muito em voga, né, quando a gente fala de gestão, que é o accountability, né? Accountability. Isso, que é basicamente para eu poder cobrar, eu tenho que dar o mesmo nível de responsabilidade e autoridade para as pessoas. Se eu não dou responsabilidade e autoridade, eu não posso cobrar, né? Que é um problema que a maioria das pessoas fazem Isso. com o gerente, por exemplo. Vai lá e bota um gerente, mas não dão autonomia para ele em nada, e ele o tempo inteiro fica te reportando e perguntando. E aí você tá Exato. trabalhando na empresa do cara, porque você tá o Exatamente. tempo inteiro E trabalhando. aí a tua produtividade, qual é a sua sensação no final do dia? Caraca, eu fiquei o dia inteiro no mercado e eu não fiz nada, É né? isso. Então assim, Trabalhou muito, mas não executou. isso. Então assim, existe 2 conceitos, né, até quem trabalha comigo sabe, né, que eu uso muito, até o meu alarme do meu telefone é assim, E né. tem um monte de hoje de aluno do Impulso que tem um alarmezinho do Isso. produtivo. Entendeu? Porque uma coisa é você se manter ocupado ao longo do dia. A maioria dos empresários, eles se mantém ocupado ao longo do dia. Você está fazendo alguma coisa em prol do seu negócio. Perfeito. Só que isso é você estar ocupado, né? E estar ocupado, eu posso estar no WhatsApp, também eu estou ocupado. Eu posso estar ajudando, pegando a empilhadeira para descarregar um caminhão, estou sendo ocupado. Mas o segundo termo é o quê? Eu estou sendo produtivo, onde eu, como dono do mercado, dono da empresa, sou o mais importante. É dirigindo a empilhadeira ou no setor comercial, verificando a precificação da minha loja ou negociações com fornecedores para um sell-in, sell-out, uma verba, né? E aí o cara às vezes está me esperando para fazer uma negociação e eu estou descarregando um caminhão. Isso acontece direto. Acontece. Ah, o cara quer conversar comigo. Não dá porque eu vou no Ceasa. Então, assim, quando a gente fala em produtividade, eu também entendo muito o seguinte: Mas o que ele poderia fazer? ele tem que ter pessoas para fazer isso, certo? E ele, o que eu sempre falo é o seguinte: você tem que criar metas, né, muito precisas do que você quer fazer naquele dia, né? Então tem aquele papo, ó, antes de dormir, anota. Ok, se você sentir a vontade de anotar, digitar no telefone, preferencialmente anotar, né? Porque o anotar é diferente de digitar. Você mexe a área diferente do cérebro. Isso. Na verdade, a memória tá mais ligada a você escrever do que você digitar. Aí qual é a dica que eu dou pro pessoal? Primeiro, né, estabelecer no máximo 3 objetivos para o dia. No máximo. Qualquer coisa acima disso, você tende a procrastinar, né? Ou seja, vai empurrando para outro dia. E normalmente tem uma leitura que eu acho muito, muito interessante, o título do livro é A Única Coisa, né? A única coisa. E hoje eu me pergunto muito isso, eu acho que o dono de mercado deveria se perguntar isso. Hoje, qual é a única coisa que se eu fizer, a minha empresa vai ficar melhor? Eu posso ter 30 coisas para fazer, mas eu penso ali, qual é a única coisa que se eu chegar lá no mercado, se eu chegar no escritório, se eu fizer, o meu dia tá pago. Não tem o famoso tá pago, que o pessoal bota na internet? É isso, tá pago. Então eu normalmente eu procuro ter 3 objetivos, né, para cada dia, dentro da minha rotina diária. Eu lembro Entendeu? que lá atrás eu fiz uma coisa parecida, que foi, eu vi um vídeo, não sei de quem, que falava sobre a regra das 3 intenções, que era exatamente o que você Isso. falou, né? E em cima da teoria de você se tornar mais produtivo, o cara funciona demais, que é você todo dia, ou à noite ou de manhã, seta 3 grandes intenções, que seria o 80-20 do seu resultado, né? Sim, se a gente Ou fosse falar seja, do Pareto. é isso, os 20% que te dá mais resultado, os 20% de ações, ou seja, 3 ali de 10, 12 ações, que te geram ali 80% do resultado. É. Normalmente a gente não faz isso, né, Jean? A gente Isso. começa pelo errado, né? Eu já Primeira coisa que eu faço é abrir a conta bancária, já começar a me estressar, enquanto eu deveria estar fazendo outras ações que me trariam um a resultado tendência financeiro. natural do ser humano é o cérebro, né, nosso cérebro é um sistema que, tenta fazer o menor esforço possível. Então se já existe um caminho de menor esforço, né, Tendência a tendência é ir para lá. Então assim, para ser produtivo, no início você tem que ir contra a sua natureza. Você tem que forçar. Exatamente, você tem que ir contra a sua natureza. Porque, por exemplo, eu já vou dar um exemplo, né, você já deve ter passado por isso várias vezes, até como consultor. Cara, olha só, você tem que trocar sua conta bancária, porque o banco está te cobrando muito. E você por mês está perdendo X mil reais. Por ano você perde X mil reais.
e amanhã a gente vai trocar essa conta, ok? Ok. Aí chega no dia seguinte, o que o cara faz? Vai ver a conta, vai lá pro estoque, vai brigar com o motorista porque o caminhão tá sujo, entendeu? E o banco que tá tirando dinheiro da empresa dele, Ele não faz. ele não faz. Ou seja, ele tá só ocupado, ele não tá sendo produtivo Mas para é a empresa difícil dele. demais, Jean, sair Entendeu? da inércia. É difícil demais as pessoas conseguirem sair da Mas inércia. tem aquela frase, né? Nada acontece na zona de conforto. Isso é um Né? fato. Nada acontece. Então, assim, teve um aluno nosso, transformou um amigo, né? Ele tinha 7 lojas, cada loja tinha uma conta, cada conta cobrava ele mensalmente X reais, certo? E aí, ele, só de tarifa bancária, ele pagava algo em torno de uns 5, 6 mil reais por mês. De tarifa. De tarifa bancária, aquela cesta de serviço que o banco cobra, né? A gente tá falando de 72 mil por ano. Isso no STC já faz um impacto. E aí eu falei com ele, vamos fazer um teste? Você não quer mudar? Liga pro teu gerente aí com Viva Voz ligado e pergunta por que você paga tão caro e você não tem uma tarifa menor. Aí ele ligou. Aí ele falou, o gerente falou, não, olha, ele falou pro gerente, olha, eu pago tanto, eu tô achando que tá muito para muita loja. Aí o gerente, realmente tá muito alto, eu consigo uma tarifa mais baixa para você, eu consigo menos da metade disso para você. Aí ele falou, porra, mas por que tu nunca falou isso? Aí ele falou, tu nunca me pediu. Ele não vai te oferecer. É óbvio, entendeu? E aí, aquela coisa, e aí existe um medo, né, da negativa, né? Porra, eu não vou fazer isso, eu não vou me aborrecer, eu não vou aborrecer o cara é meu amigo e tal. Então, assim, dono de supermercado, ele tem que estabelecer uma rotina, ele tem que estabelecer objetivos, ele tem que entender também o seguinte, né? Eu não vou entrar no detalhe, né, mas hoje é fato pacificado que existe, né, o chamado lá ciclo circadiano, né? Que basicamente diz qual a parte do dia que você funciona melhor, digamos assim. Você está mais propenso a tomar decisões e tal. Para a grande maioria de nós é a parte da manhã. Mas tem gente que é de tarde, tem gente que é de noite, está tudo bem. Então é importante que você identificar isso. Porque para você ser mais produtivo, tu tem que botar suas decisões mais importantes nesse horário que você está propenso a Eu sou tomar mais melhores. noturno. É uma Então, droga, né? exatamente. De noite, minha mente tá... Qual o horário da mentoria? À noite. Noite. Minha cabeça tá explodindo. Eu no meu caso funciono bem de manhã, então tipo assim, eu Você acorda às normalmente 5, né? normalmente quando eu chego, assim, 12h, 1h da tarde, eu vou ser muito sincero, a nível de objetivo, meu dia já tá pago. Eu já realizei os principais As coisas. objetivos que eu tinha. Aí tanto é que na parte da tarde, aí eu vou para aquelas coisas talvez menos importantes, né, importantes, porém menos importantes. Eu posso me dar o luxo de parar para tomar um café, né, assim, café que eu digo assim para jogar um papo fora, não sou muito disso, mas jogar uma conversa fora e tal. E aí quando dá 5, 6 horas eu já retomo de novo, mas não é aquele mesmo ímpeto da manhã, mas eu também funciono melhor das 6 ali até as 10h30 e tal. Então o dono do mercado ele tem que ter essa preocupação. Pô, qual é o horário que eu tô com mais energia? Ah, pô, eu me sinto com mais energia de manhã. Então de manhã ele vai marcar as principais, eu tenho que mandar embora o meu gerente que está comigo há 25 anos, só que ele não é mais o cara para ser gerente, eu tenho que mandar esse cara embora que ele está destruindo a minha equipe. Eu tenho que fazer isso de manhã. Se eu olhar para a cara dele, A pessoa vai deixar isso para fazer esperar. no final do dia, normalmente. Então, eu vou olhar para a cara dele, eu vou chegar, não vou mandar ele embora de manhã, de tarde eu vou empurrar, e aí é mais um dia ele destruindo a minha equipe. Né? Então, Normalmente é isso. É isso. Então, normalmente, né, quem me conhece sabe, né? Às vezes a pessoa antigamente tinha até medo, né, da hora que eu chegava na empresa, né? Porque você... Porque, é pra mandar embora, ok, que horas que o cara pega um trabalho? 8h15. 8h15 eu tava do lado da cadeira dele. Irmão, vamos conversar aqui. O pessoal já sabia. E o Jean tá aí cedo. Cara, né? eu me lembro porque a gente na empresa lá de educação, a gente tinha quase 100 funcionários, né? E a gente sempre cresceu muito rápido, né? Então a gente saiu contratando. Aí quando chegou num ponto, o Jean falou assim, não, ó, isso tá errado, a gente tem que... Vamos olhar os custos, né? A gente não tá olhando os custos. E a gente começou a achar um monte de ineficiência. Eu sei que na época foi uns 40, uns 30, uns 40. Foi, bateu uns 35 pessoas. Embora. Né? Hoje a gente já tá com 70, nesse exato momento que tá gravando, uns 70 e pouco, quase 80, 77, né? E as pessoas não entendem que custo é igual unha, né? Se a gente não cortar, ela cresce. Então você tem que estar o tempo inteiro
criando ação para reduzir. O tempo inteiro eu tenho que pegar a taxa bancária e tentar reduzir. Isso. E chorar. O tempo inteiro eu tenho que tentar dar uma espremidinha no fornecedor. O tempo inteiro eu tenho que ver quais são minhas despesas e ver qual despesa que eu consigo dar uma espremidinha nela. Porque não existe laranja que você não aperte e dê esse pouquinho de caldo, né? E aí entra justamente isso. Dentro do meu... Focar no que é importante. Exatamente. Dentro do meu propósito de ser produtivo, hoje eu vou passar um pente fino na minha folha de pagamento. Então tu vai entrar lá na sua sala às 8 da manhã. Vai descobrir que tem uma gente fazendo hora extra, tem dobra sendo paga aqui. Isso, e tu vai, chama a menina do RH, chama a menina do DP, liga pro contador e vambora. Férias que foi paga errada. Então, ali você vai, aí eu vou, né, como o Leandro sempre fala, ali eu vou olhar, eu vou estabelecer o processo que eu quero e eu delego. Então, eu fui extremamente produtivo. Entendeu? Okay. Eu analisei, eu dediquei, e aí eu vou ficar. Para você pegar uma folha de pagamento, por menor que seja, você vai ter que se debruçar ali durante algumas horas, não tem jeito. Então, tu imagina, tu olhando contra-cheque, vendo horário, vendo hora extra, vendo abono. Já teve gente que não pagou, não descontou a pensão alimentícia, o cara vai ser preso e tal. Então, você tem uma série de responsabilidades, você tem que se concentrar. E aí, é um outro detalhe também produtivo, né? Tudo tem que chegar a um final. Né? Então, se você se propôs, vou analisar a folha de pagamento, ou então vou analisar a minha relação de fornecedores aqui com os prazos de pagamento para eu melhorar os meus prazos de pagamento. Vou ver se tem algum fornecedor meu no Simples que eu cadastrei que não era para ter cadastrado. E não me dá crédito, entendeu? Então, tudo ali, o cara que me paga, eu acho que eu tô ganhando dinheiro porque o preço vem como ST, mas não tem protocolo e eu pago uma GNRE do tamanho de um bonde. E tem gente, inclusive, grandes empresas emitindo nota errada. Gente que não paga de FAO. Então, isso tudo passa batido, né? Então, você tem que chegar... Não, deixa eu ver aqui, vou chamar aqui o contador. Então, assim, para você ser produtivo, você tem que... E aí, eu vou falar o seguinte para vocês, né? Que é uma coisa que também já me aconteceu comigo, né? Muitas pessoas apostam em ferramentas, mas a solução não está na ferramenta. Não. A solução está no processo. A ferramenta é exatamente o nome dela. Automatizar, ajudar, acelerar, mas ela não resolve. Então eu na minha vida já usei o Google, já usei o Evernote, uso até hoje, uso o Notion, só que de repente a pessoa vai falar assim, já eu gosto de anotar num bloquinho. Tá tudo bem, né? Não é um problema. Não é um problema, e isso até tem nome, é uma técnica de bullet journal, né? Então não tem problema. Para cada símbolo que você escreve ali no bloquinho significa alguma coisa no gerenciamento de tarefas, se dá bullet journal, o nome disso. E aí tá tudo bem, né? Então a pessoa vai escolher a melhor ferramenta, só que o que vai fazer diferença é o método, é o processo, né? Então, não, vou usar uma matriz de Eisenhower para tomar decisão. Ok, mas você sabe escrever as tarefas que você tem e sabe dizer se elas são importantes, se elas são urgentes, se elas não são importantes, se não são urgentes. Porque na maior parte das vezes o cara bota tudo como urgente e tudo como importante. Ele não consegue ele mesmo classificar. Exatamente. E no final não tem resultado. A maioria, e assim... Né? A maioria das vezes, todas as nossas tarefas vão para importantes e urgentes. Isso mostra como a gente é improdutivo. Porque se você é gestor e você está no quadrante de importante e urgente... Está fazendo tudo errado. Você está fazendo errado. Porque o que é importante, você tem que resolver ao longo do tempo. Certo? O que é urgente é a exceção. Se algo importante virou urgente, é porque você não tratou antes. Exatamente. Aí vira bombeiro, por isso que a maioria dos gestores hoje são bombeiros. Exatamente. Né? E aí você não tem nada a ver com a doença, mas se chama a lei de Parkinson, né? Que ela diz que o trabalho se estende para o prazo que você tem. Se eu tiver 2 dias para fazer, eu faço no final do segundo dia. Exatamente. Se eu tiver um dia para fazer, eu vou fazer no final de um dia. Então, uma mesma tarefa que levou 2 dias poderia levar metade do tempo se eu tivesse diminuído o prazo das pessoas. Exatamente. Por causa da lei de Parkinson. Exatamente. E aí, muitas vezes, você não está atento a isso. Mas eu preciso entender essa lei. Não, você só precisa diminuir o prazo de execução da tarefa. Você vai ver que a coisa... mas eu preciso de 10 pessoas para fazer o trabalho. Corta 2, fica com 8... que eles ainda assim vão fazer o trabalho. Cara, eu já fiz isso direto no supermercado. Você vai lá e olha, sei lá, o cara tá com 15 açougueiros. E toda vez que eu faço análise dentro das lojas, eu vou e, por exemplo, pego uma rede com 10 lojas, aí comparo as lojas. Eu falo assim, por que essa loja aqui, ela tá vendendo R$1 milhão no açougue e tem 10 açougueiros? Aí você tem essa outra loja que vende R$500 mil e tem 10 açougueiros. Eu falo assim, opa. E eu não tô nem falando do cara seguir a minha métrica, não. Mas se o cara comparar com ele mesmo, ele fala assim, cara, isso tá errado. E isso tem a ver com produtividade, tá? Não fugir do tema, não.
E aí, por exemplo, por que eu tenho uma loja que faz a mesma coisa, operando, e tem menos gente e é mais eficiente, essa outra aqui tem mais gente e é ineficiente? Aí você tem que começar a tratar. Muitas vezes o líder dali não está preparado, a pessoa dali não está pronta para poder liderar, os próprios funcionários são improdutivos, e aí muitas vezes você fala assim, beleza, não vou tirar 5 aqui não, tira 2, escolhe os piores, tira 2, aí você vai e roda normal, não vai ter diferença nenhuma. Aí você tira mais 1, aí vai rodar, tira o pior, sempre escolhe o pior, tá? Aí vai rodar normal. E muitas vezes o pior atrapalha, porque o cara vai fazendo um trabalho ruim e as pessoas vão se espelhando ali naquele cara ruim. Então você também tem que ter cuidado com esse processo. E já, eu tenho uma questão, né? Como a produtividade hoje impacta de verdade dentro da gestão dos supermercados? Como a produtividade hoje impacta na gestão? Ela começa pelo próprio gestor, né? Porque se a verdade é o seguinte, né? A nossa equipe, por mais que ninguém queira se ofender ou queira ofender alguém, a nossa equipe, ela é reflexo da liderança que ela tem. Ponto. Equipe é reflexo da liderança. Exatamente. Você tem que anotar em algum lugar. Anota aí, gente. Equipe é reflexo da liderança. Então, se você tem um gestor de alta produtividade, se você mesmo se propõe a ser produtivo, é o exemplo que você está dando para a empresa. E aí você vai melhorar a produtividade da sua equipe. A partir de números, você consegue medir essa produtividade, né? Então, a gente mesmo fornece uma série de benchmarks para dono de mercado, faturamento por funcionário, faturamento de açougueiro. Só que, basicamente, para você aumentar essa produtividade do funcionário que você já tem, o que vai acontecer? Treinamento. A formação, ela tem que ser continuada dentro. Nós temos dentro do supermercado a média de 59% de turnover por ano, quase 60%. É absurdo. Exatamente. É o segmento a média de empresa é, sei lá, 10, 5. Às vezes, né, tem gente que da minha idade que entra para se aposentar na mesma empresa, né? Isso, supermercado é difícil. Exatamente. Mas tem, entendeu? Então, o que acontece? De verdade, para você aumentar a produtividade da sua equipe, é você treinar. Mas, de verdade, o que vai impactar a tua equipe vai ser o que ela vê que acontece dentro da empresa. De verdade. De verdade. Porque se ela fala assim, cara, não adianta eu me dedicar porque o meu gestor, ele não me dá uma oportunidade, ele se aproveita do que eu faço para ele ganhar os louros. Isso é direto, gente. Entendeu? Como eu escuto isso de encarregado, de funcionário de chão de loja. Entendeu? Pô, eu fiz a padaria daqui melhorar. E o cara me deu uma rasteira, tomou o mérito para ele ganhou tapinha nas costas, ganhou dinheiro, não importa o que, e eu que montei tudo, não fui reconhecido. Então, assim, a liderança, ela vai espelhar todo o comportamento da sua equipe. Meritocracia, né? Mesmo papo. Meritocracia só pode ter ou não ter, não existe meio termo. O cara se esforça pra caramba, o cara é repositor e você falou com ele, você vai ser aqui o encarregado de setor. Aí o cara se esforça. Aí quando chega a hora dele ser promovido, aí você vai e coloca seu sobrinho, que não entende nada, vai ficar o dia inteiro lá no TikTok e olhando pro cara trabalhar. Esse cara que era um excelente repositor, ele simplesmente não vai fazer nada. Por quê? Exemplo. Exato. Exemplo. Se você mesmo é um incentivador de procrastinação, se o teu gerente fala assim, chefe, a gente tem que mudar aqui a lâmpada que está queimada. Aí você fala assim, vou ver. Tem aquela regra dos 2 minutos, né? Tudo, pessoal, né? David Allen fez muitas pesquisas no método dele GTD, né? Get Things Done, que ele tem a regra de 2 minutos. Né? Então, explica a regra de 2 minutos. Gente, pega papel e caneta, anota isso que ele vai falar. Alguém te solicita é importantíssimo. Se alguém te solicita uma ação e você consegue realizar essa ação em 2 minutos, algumas pessoas falam 3, tá? Mas em 2 minutos, faça na hora. É isso. Depois é nunca. Inclusive é o nome de um livro meu. Exatamente. Aqui, Depois é nunca. Depois é nunca, aqui, ó. Né? Depois é nunca. E é sério, eu na minha vida como profissional, eu sempre faço isso, né? O tempo inteiro, a minha preocupação mas dá pra resolver? Vamos resolver agora? Vamos fazer agora? Então, tem que mudar a ponta. Muda agora? Vai ter que mexer no layout. Vamos fazer agora?
Porque depois você acaba naturalmente procrastinando. Depois você entra em outros problemas, aquilo ali vai embora, né? Não, e aí então, você... se é uma atividade simples, rápida, executa, né? Não deixa pra depois. E aí entra na tua lista de tarefas, vamos botar assim entre aspas, e daí você vai chegar no final do dia, você vai olhar pra tua lista de tarefas, ela não encolheu, ela aumentou. E aí qual a sensação? Eu trabalhei muito, mas não fiz nada. Então você sempre vai levar essa sensação pra casa, que não é bom também. Quem aqui já se sentiu? Comenta aí se você puder. Você já se sentiu desse jeito? De fazer muito e chegar no final do dia, olhar e falar assim, caraca, parece que eu não produzi de verdade? Não tive resultado, né? E olha a diferença de você chegar... Porque trabalhar no supermercado trabalha. Sim, não. Cara, não tem o dia maior inteiro, exemplo. uma vez abre, fecha, mas você vai ver, não é produtivo. Não, e aí eu te pergunto, você chega em casa com aquela sensação, caraca, o dia hoje não rendeu, né? Aí agora eu te falo, se no mesmo dia você chegar às 9 horas da manhã, você ir pro teu setor comercial e falar assim, ó, deixa eu ver quem eu vou atender aqui. Ah, eu vou atender JDE, vou atender Três Corações, vou atender Procter. Pô, aí eu chegar para cada um desses aqui e falar, cara, o que você tem para mim aí de negócio? E aí quando eu chegar no final do dia, eu consegui 10, 15, 20, 30 mil de negócio. Olha como é que já foi o seu dia. Tu vai chegar em casa, vai conversar com a esposa, vai conversar com o marido, vai conversar com o filho, Cara, ó, hoje lá na empresa, só em reunião, eu consegui 30, 35 mil de verba pra gente fazer um evento na loja. Olha a diferença do seu dia, daquele dia que foi todo amarrado, para um dia. Imagina você chegar no seu escritório e falar assim, pessoal, hoje eu quero ver todas as taxas de cartão. E você descobrir, que você tinha combinado um 0,79 no débito e tá te cobrando 0,99 ou 1,09. E aí você liga para lá e o cara fala, realmente está errado e nós vamos te devolver 100 mil reais. Nossa, ontem eu tive insônia, eu fiz exatamente isso. Então. Aí eu saí mandando mensagem. Gente, preciso que me deem isso. 2h40 da manhã. Preciso que me mande isso. Quero olhar. Deixa eu olhar com calma essas coisas aqui. Exatamente isso que eu fiz. Exatamente. Então, assim, e aí é importante, né, que você tenha o sentimento de meta batida, alcançada, que é uma coisa que o dono de mercado ele não faz. O Leandro fala muito bem disso, a gente aprende com a vida, né, na maioria das vezes, mas o dono de mercado ele não comemora as pequenas vitórias dele, porque ele apaga tanto incêndio que ele, às vezes ele não está reconhecendo que ele está tendo uma vitória. É exatamente Entendeu? isso. Então, quando você chega dentro da sua loja, você se propõe a fazer algo e você faz esse algo, isso é uma vitória. E você tem que comemorar. Pode ser comemorando, bebendo uma água mineral, tomando um café, ou chegando em casa, esposa, vamos sair, vamos comer uma pizza, que hoje eu resolvi um problema que estava se arrastando. Porque isso gera dopamina, o cara vai ficar feliz, e no final das contas o cérebro dele aprendeu, faça isso, ou faça desse jeito, que você tem... eu costumava de brincar que é dar o açúcar pro cavalo, dar a cenourinha pro cavalo, né? Então, dar recompensa pra si mesmo, né? As pessoas não fazem isso. Sim. Não, e aí eu vou dar um alento pro dono de mercado, tá? Porque isso também isso de vez em quando, não sou diferente de ninguém, não. Mas eu vou dar um alento para você. De todos os pensamentos ruins que você tem ao longo do dia, e você tem muitos pensamentos ruins ao longo do dia, é provado que menos de 10% deles tem o risco de acontecer. Né? Ou seja, a gente pensa que a fiscalização vai vir para o nosso mercado, você não sabe se está pagando imposto certo, você não sabe se algum funcionário vai te botar na justiça, você não sabe se algum fornecedor está te dando volta, você não sabe se está tendo desvio dentro da loja. E fora as tuas dúvidas da vida pessoal que você tem, qual colégio seus filhos vão estudar, qual a festa que você vai, não sabe se tem a roupa, se a esposa quer viajar, passear, comprar sapato, cinto, bolsa. Se a tua sogra não tá falando besteira. Se a sogra não tá te malhando. Porque primeiro todo mundo já acha que a gente é maluco. Até dar certo a gente já acha que empreender, né, a gente é maluco. Então, quer dizer, você tem uma série de pensamentos que eles te assaltam ao longo do dia e muitas vezes te fazem parar, estagnar. Então, assim, um alento siga em frente, entendeu? E comemore as pequenas vitórias, porque aos poucos você vai substituindo esses pensamentos, né? Você vai conseguindo ver que o medo diminui, né? O medo, ele nada mais é do que um combustível para você seguir em frente. Entendi. Entendeu? E tem um filme que é um filme filosófico que eu assisti, chamado Procurando Nemo. Sim. No Procurando Nemo tem uma personagem chamada Dory, que é uma peixinha que ela tem memória de curto prazo, né? Ela perde memória.
Só que durante o filme, eles pensam em desistir. E a Dory não deixa eles desistir. E ela usa uma frase assim, ó. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Ou seja, não para. Não desiste, né? E aí eu me lembro porque eu assisti esse filme muitas vezes. E uma das vezes que eu assisti foi numa época que eu tava quebrado. Mas quebrado com força. E eu assisti esse filme e eu falei assim, é só não parar, Leandro. É só não parar. E eu me lembro que eu assisti 184 vezes o filme chamado Jerry Maguire. Que é a grande virada, que o cara perde tudo e tal. E eu assisti aquele filme e eu falava assim, cara, dá. Eu só preciso insistir mais um pouco que dá. E eu entendi que isso era uma das coisas que eu precisava ter essa resiliência, essa persistência para chegar. Quem me olha hoje sabe, que conhece minha história, sabe de tudo que eu passei e sabe que foi uma história de alto e baixo, muito mais baixo que alto, muitas vezes. Só que no final dá certo. Existe uma como é que diz? Um pote de ouro no final do arco-íris. O problema é que na maior parte das vezes a gente desiste antes de chegar lá. É isso aí. Mas que tem, e você conseguiria fazer sim. E eu gostei muito do papo, porque a gente, a nossa metodologia hoje é baseada num tripé, que é estratégia de crescimento, né? Estratégia de expansão, crescimento, gestão e gente. E a produtividade tem muito a ver com gestão e com gente, mas muito a ver mesmo com gestão, né? Quando você implementa a produtividade, isso melhora o processo, isso agiliza tudo, isso faz com que você consiga trabalhar com menos pessoas e ter mais resultado. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente está fazendo uma imersão de 3 dias, chamada Imersão do Supermercado Milionário. Para quem não conhece, eu vou pedir para botar, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou pedir para botar uma tag aqui, um lugar aqui para você ir para a playlist lá do Supermercado Milionário, que foi um reality show que a gente fez, onde a gente mostrou na prática, passo a passo, como faz. E aí, o que a gente decidiu? Trazer você para essa realidade. Então, como eu não consigo visitar a loja de todo mundo no Brasil, eu vou trazer você para dentro de uma sala durante 3 dias e lá eu vou te ensinar o passo a passo de gestão. Então, o pilar gestão, a gente trabalha nessa imersão de 3 dias. Você vai desenvolver 10 anos do seu negócio em 3 dias. Então, vai sair de lá com estrutura de organograma, com cargo, rota de funcionário, processo amarrado, vai aprender a ser produtivo, tem aula de mentalidade e produtividade lá dentro da imersão, vai aprender o passo a passo para fazer todos esses processos. Como é que você faz para poder participar? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e basicamente você vai ter que fazer uma aplicação. Não é para todo mundo. Então, lojas de menos de 500 mil não entram, não são aprovadas, porque não é o teu momento de gestão para fazer isso. Lojas acima de 500 mil reais já é o seu momento de gestão para fazer isso. Mas mesmo assim, não necessariamente você será aprovado, então precisa que você preencha uma aplicação. E aí, você sendo aprovado, minha equipe vai entrar em contato com você, vai te fazer uma ligação, uma pequena entrevista e vai ver se você está apto para participar dessa imersão, que não é para todo mundo. A gente quer fazer com que você só entre as pessoas que a gente realmente pode ajudar a melhorar a gestão do cara. Então, a gente ficar mais organizado e aumentar a tua produtividade, como o Jean falou aqui. E para quem não segue Jamberly Matos, vou deixar o link aqui do Instagram do Jamberly, segue lá. O Jamberly, ele é nosso CEO do grupo e ele é especialista em produtividade, e na parte de gestão comercial e na parte financeira, né? E ele é um dos nossos especialistas também dentro do nosso grupo de educação. E, Jean, se tivesse que dar uma grande lição de fechamento aqui para o nosso podcast, qual seria a lição pro pessoal? Com certeza, defina todo dia uma única coisa que faça diferença na sua vida e do seu negócio. Nossa, faz tanta diferença. O pessoal não tem noção. Se você fizer isso, você uma vai coisa. ver uma única coisa. Gente, é uma coisa só. Para de ficar inventando moda. É uma coisa. Que faça diferença. Qual é que mais faz diferença? Ou qual que faz diferença? Começa por ela. Onde tá doendo mais agora, né? Onde tu tá... É isso, por exemplo. O cara não tá conseguindo bater compra e venda. O cara tinha que acordar. Vai lá pra dentro bom, até bater. Deixa eu olhar, deixa eu analisar, deixa eu olhar o Desculpa a palavra, mas vai dar merda nos outros. Deixa dar. Mas acerta o que você se propôs. Exatamente. É isso aí. E ele vai descobrir que quando ele vai resolvendo, vai diminuindo os problemas, né? Sim.
Porque senão ele nunca resolve. Exatamente. Ele vai só procrastinando, né? E aí é uma verdade. E aí isso você vai usar para suas equipes, né? Depois que você definiu a única coisa, você vai definir únicas metas. Tempo reduzido, você não vai dar uma semana pro cara fazer o pedido, tu vai dar 2 dias. Tu não vai dar um dia inteiro para ele arrumar a gôndola, vai dar metade do dia. Você não vai dar 2 dias pro cara desossar o boi, vai dar metade do dia, que você vai ver que a produtividade da sua equipe, ela vai aumentar. Mas o importante, né, na minha visão, é que você também seja produtivo. Pra nego ver falar assim, não tem aquela, quando fala assim pra você, cara, Leandro tá com sangue nos olhos, né? Por quê? A equipe toda vai acompanhar aquele sangue nos olhos. É isso. Entendeu? É isso. Agora, se você tá ali, olha, faz isso, vira as costas e não cobra, um abraço, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então, uma única coisa, cara, escolhe uma única coisa e vai pra cima. Se você não fez isso ainda, deixa de curtir e compartilhar o vídeo. Se você quiser que a gente aprofunde esse assunto ou fale sobre outros assuntos importantes pra tua loja, pro teu negócio, não deixa de escrever aqui no chat a sua opinião, o que você acha que a gente gostaria de falar. A gente olha 100% dos comentários que você faz. Vamos pra cima, muito mais longe. Até o próximo Rosadas Cash. Obrigado. Valeu! Valeu!